Bom dia do Brasil. Passamos para um outro sotaque da língua portuguesa, o sotaque brasileiro. Uma satisfação estar com vocês. Quero saudar meus colegas de mesa, saudar todas as irmãs da apresentação na figura da Madre Geral que aqui está. Agradecer profundamente o convite e também todos os leigos e leigas engajados nesta missão da apresentação de Maria. Eu vou dividir minha apresentação em 4 momentos distintos. Então, uma breve apresentação da espiritualidade inaciana e da espiritualidade jesuítica. Mostrar como estas espiritualidades repercutem na vida de Santa Maria Rivière. Compreender melhor as razões pelas quais estas espiritualidades ajudaram a fecundar as opções pedagógicas das irmãs da apresentação de Maria. Por fim, propor uma síntese do ideário pedagógico das irmãs da apresentação de Maria, hoje, a partir do espírito que nutria o carisma fundador. Primeiro ponto, a espiritualidade inaciana, um paradigma modelador para a vida cristã. A espiritualidade inaciana se define em paralelismo com a espiritualidade jesuítica. É verdade que se torna difícil uma diferenciação perfeita entre elas, uma vez que Santo Inácio e sua experiência espiritual é o ponto de partida para a ordem religiosa conhecida como Companhia de Jesus. Porém, isso não impede que alguns elementos característicos de cada uma delas, dessas duas espiritualidades, sejam considerados separadamente. Espiritualidade inaciana tem como fundamento exclusivo a espiritualidade cunhada por Santo Inácio e sua história pessoal, enquanto a espiritualidade jesuítica, além do fundamento anterior, se encontra também baseada na experiência de vida e a história de cada jesuíta, especialmente aqueles que contribuíram com a ordem nascente. Ou seja, na delimitação da espiritualidade jesuítica e na compreensão de seu modus agendi, se faz mister compreender a vida dos homens que ajudaram a forjar a Companhia de Jesus. De certo modo, a fórmula do Instituto e as constituições da Companhia de Jesus são um compilado das experiências dos grupos de companheiros, e não exclusivamente da experiência de Santo Inácio, mesmo que esta permaneça fundamental. Segundo Rossano Zas Fritz, a espiritualidade inaciana é aquela disciplina teológica fundada sobre a particular experiência do mistério de Deus revelado a Inácio de Loyola. Estuda a dinâmica progressiva da transformação pessoal que Inácio sofreu como consequência de tal revelação pessoal. A delimitação dessa definição se faz necessária para que seja possível contemporizar a experiência de Santa Maria Rivière e perceber em que medida ela se identificou com a experiência de Inácio e com a espiritualidade jesuítica. Não por acaso, continuando sua definição, Zas Fritz afirma que aproximar-se e conhecer tal lógica servirá de ajuda para todos aqueles que adotam como próprio o modo de proceder carismático de Inácio. A experiência espiritual de Inácio é o espelho onde cada jesuíta e todo sujeito inaciano vê sua própria experiência. Fecha aspas. Ora, mesmo que delimitada no tempo e no espaço, a experiência espiritual de Inácio serve perfeitamente, ela é plástica, ela é modelável. E ela pode servir como paradigma orientador para uma série de experiências que virão depois dele. Depois de quase 500 anos de história, isso se tem comprovado na prática. O maior tesouro, a maior obra de evangelização deixada por Inácio foram os exercícios espirituais
que permanecem sendo uma fonte inesgotável de vida no seio do cristianismo. Enquanto carta magna da espiritualidade inaciana, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola estão prenhes do fato que marcam a vida desse homem. Desde o seu reconhecimento como pecador, seu processo gradativo de conversão, até o seu processo de conhecimento profundo de Jesus Cristo. E nesse processo, a sua eleição por se alistar definitivamente sob a bandeira de Cristo, e não mais sobre outras bandeiras de outros reis, de outros poderes, em vista da salvação das almas e da maior glória de Deus. Delimitemos, pois, alguns traços fundamentais dessa disciplina teológica, a espiritualidade inaciana. Uma espiritualidade existencial, da existência, baseada na experiência pessoal que nós fazemos de Deus. Uma espiritualidade que busca a maior glória de Deus, ao mesmo tempo que procura a salvação do ser humano. Uma espiritualidade que busca discernir os espíritos, busca sanar as feridas, busca ordenar a pessoa humana, busca abarcar o ser humano na sua inteireza, corpo, alma, mente e espírito. Uma espiritualidade que conduz ao conhecimento interior de Jesus, que se fez ser humano por nós, para cada vez mais o amarmos e seguirmos. Uma espiritualidade que cria pontes sólidas entre a vida interior e a vida exterior. Logo, uma espiritualidade encarnada e que revela para cada um de nós a nossa vocação e nos conduz ao amor e ao serviço. Uma espiritualidade que quer gerar pessoas contemplativas na ação para a maior glória de Deus. Logo, é também uma espiritualidade da glória da ressurreição. Seria muito bom se pudéssemos discorrer sobre esses diversos aspectos, mas o tempo não nos permite. No entanto, os ouvidos avisados já conseguiram fazer um paralelismo entre o que acabamos de afirmar e a vida e missão de Santa Maria Rivière. Paralelismo entre Santa Maria Rivière e Santo Inácio de Loyola e alguns elementos fundamentais da espiritualidade inaciana e jesuítica presente na vida de Santa Maria. Na sua convalescência, em meio ao sofrimento de uma dor carnal profunda, pois uma bala de canhão lhe quebrara a perna, Inácio de Loyola, numa experiência de quase morte, redescobre o rosto de Nossa Senhora e, através dela, o rosto de Jesus. A partir desse momento, ele começa a reorientar a sua vida. Inácio não é somente curado de sua perna enferma, mas ele se converte, descobre o caminho do discernimento espiritual, que o conduz a reordenar a sua vida segundo uma missão evangelizadora. A cruz marca a caminhada espiritual de Inácio desde o princípio. No entanto, em vez de lhe provocar horror, a cruz conduz Inácio ao amor. Aqui, Rivière e Loyola se encontram. Desde o fatídico acidente que deixou Maria Rivière sem andar, através das repetidas vigílias de oração aos pés da Pietà, Marinette descobre, em meio à dor e ao sofrimento, como só Deus lhe basta e como Nossa Senhora pode tomá-la nos braços e colocá-la junto com Jesus. Também compreende, no ato de intelecção interior, espiritual, como Deus, em Jesus, assumiu nossas dores e se doou por nossa salvação. A cruz, para Santa Maria Rivière,
passou a ser um lugar de amor. Portanto, um amor autêntico rompe a barreira do egoísmo. A cura tão desejada, diante do exemplo de Jesus que doou sua vida até o fim, se torna abertura e missão. Anos de oração para obter o milagre fazem brotar no coração da jovem Rivier o propósito apostólico em forma de promessa: educar as crianças. A proposta de Maria Rivier foi simples e direta. Ouso falar como se eu Santa Maria fosse. Se a dor me ensinou a amar, ensinarei eu, todos quanto eu puder, a compreender a lógica do amor de Deus e amar do jeito que Ele ama, mesmo em meio à dor. Consequentemente, para além da devoção mariana, ela desenvolverá uma grande devoção pela cruz e pelo Sagrado Coração de Jesus. Em ambos os casos, a dor física e a mística intercessão da Mãe de Jesus Cristo nesse processo se apresentam como meios de comunhão com Deus que conduz Inácio e Maria a uma vida apostólica que objetiva a salvação das pessoas e a glória de Deus. Se para Santo Inácio um meio eficaz para aprofundar a fé em Jesus Cristo veio através dos exemplos dos santos, como São Domingos e São Francisco, para Santa Maria o caminho não foi diferente. A vida e os exemplos dos santos, especialmente dos santos jesuítas, marcou o seu espírito. Nas vidas desses eminentes jesuítas, Maria encontrou modelos excelsos do segmento de Jesus, que a levou a atribuir a algumas das primeiras irmãs os nomes dos santos. E ainda, ela escolheu São Luís Gonzaga como patrono das estudantes, Santa Inês Alcóstica, patrono das noviças, e São François Regis, patrono da sua comunidade. De fato, São François Regis era o santo evangelizador e catequizador da região do Vivarais, onde era tido como um modelo de humildade, amor pelos pobres e zelo pelas almas. Através desses patronos, Maria Rivier buscava imprimir no coração das suas irmãs um modus operandi semelhante ao da Companhia de Jesus. Sonhava Madre Rivier com a companhia de Maria. Não é sem propósito que ela adotava para as constituições das irmãs da apresentação de Maria a educação dos jovens e o ensinamento da doutrina cristã. Como era assim para a Companhia de Jesus, um escopo fundamental. Um santo jesuíta ocupava um lugar especial entre as devoções de Santa Maria Rivier. E ela gostava de semear todos os santos propósitos desse homem no coração dessa jovem congregação nascente, São Francisco Xavier. Santa Maria não cessava de estimular as novenas e atos de piedade das irmãs, ao mesmo tempo que não cessava de chamar a atenção para o que era mais essencial: imitar a vida dos santos. Por isso, a devoção deve ser refletida para se tirar o máximo de proveito através do conhecimento interno e profundo de todas as coisas, a fim de que deem fruto em abundância. Uma citação tirada da vida de Santa Maria. Vocês podem fazer novenas em honra aos santos, comunicam o dia da sua festa. Isso é algo bom. Mas a devoção de vocês não deve parar aí. O essencial é estudar intelecção espiritual e imitar os santos. Ora, o que fez São Francisco Xavier? Depois que ele compreendeu as palavras de Santo Inácio, repetia sem cessar, ele foi fiel à graça e seguiu generosamente e constantemente. Ele se entregou e se consagrou a Deus sem reserva. Fim de citação. De modo semelhante a São Francisco, Santa Maria Rivier sentiu o coração inflamado pelo amor que a conduzia para a maior glória de Deus. Ter o mesmo incansável ardor missionário e desejo de trabalhar
sem parar, em vista da salvação das almas, para a maior glória de Deus. Eis o que deseja Maria Rivier. Não é sem razão que esse díptico, amor ardente e maior glória de Deus, irão permanecer na sua vida, na sua obra e nesta congregação. Uma pedagogia plenamente encarnada e espiritual. Havia amores. É importante observarmos a sua concepção de estudo e conhecimento, aquilo que Maria Rivier pensava a respeito disso. Porque ela não se restringe a uma atividade... 5 minutos, por favor. Ela não se restringe a uma atividade intelectual no sentido coloquial do termo. Para ela, como também para Santo Inácio, enquanto uma das potências da alma, a intelecção não pode conduzir a outra coisa que não seja a Deus, o nosso Criador e Senhor e a sua maior glória. Nesse íntere, compreendeu o itinerário dos santos e a razão de suas opções fundamentais contribui no processo de integração espiritual e é uma graça, um dom de Deus. O que vemos aqui é um arrazoado que aponta para uma tradição espiritual integral, que busca abarcar o ser humano inteiro. A célebre oração de Santo Inácio, tomai, Senhor, e recebei, se apresenta como um condensado dessa tradição não dicotômica entre o que é o externo, as ações, e o que é o interno. A intelecção, a espiritualidade, elementos psicológicos e emocionais. Na perspectiva inaciana, todas as capacidades humanas fazem parte do conjunto das graças concedidas por Deus. Logo, elas são fundamentalmente espirituais. Isso nos ajuda a perceber como Santa Maria Rivier, ao beber nas fontes da espiritualidade inaciana e jesuítica, pôde reler sua própria experiência, ao mesmo tempo mística e real, concreta. É a presença de Deus na nossa carne que constitui o eixo fundamental da nossa santificação. Ser como Jesus. Eodos kai, aletheia kai, zoe. Via et veritas et vita. Caminho, verdade e vida. É a única resposta possível à ação graciosa de Deus por nós. Logo, o paradigma da encarnação desenhado nas contemplações iniciais da segunda semana dos exercícios espirituais é inteiramente compatível com a cartilha espiritual da apresentação de Maria. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito. Trata-se de uma espiritualidade que move na direção da glória de Deus como forma de retribuição por tantos bens recebidos. O caminho da inteligência e o caminho do amor não se opõem. São duas faces da mesma moeda. Nas constituições da Companhia de Jesus e no seu preâmbulo conhecido como Fórmula do Instituto, é instituída e se encontra determinada a educação e a catequese das crianças como pilares para esta ordem religiosa. Num sentido semelhante, Santa Maria Rivier estava plenamente convencida da capacidade evangelizadora da educação e a catequese ocupava um lugar especialíssimo para ela. A razão da existência das irmãs da apresentação de Maria era a transmissão efetiva e afetiva dos valores fundamentais cristãos. Como se tratava de fundamentos, eles deveriam ser dados logo na primeira infância, segundo um sentido psicológico agudo da pessoa humana que perpassava o espírito de Maria Rivier. Ela estava convencida que a base formativa deveria ser sedimentada na primeira idade e que isso era determinante para a formação do caráter. Como leite materno, o amor de Deus deve ser comunicado desde os primeiros instantes. Uma característica que marcava definitivamente o jeito de educar de Maria Rivier, o amor. Havia amores, é a perspectiva pedagógica por excelência, e é o aspecto que vai ser mais desenvolvido através dessa maternidade expandida para todos. O ideário pedagógico martirial face os desafios atuais. E termino. A partir das recomendações de Maria Rivier, sobre o modo de proceder das irmãs da apresentação, agora vamos percebendo esse ideário pedagógico de forma mais delimitada. Ela indica quais seriam as 6 qualidades fundamentais para suas filhas, a fim de alcançarem
a finalidade para a qual elas foram criadas. Uma vida santa e exemplar, união com Deus, profundo espírito de oração, humildade sincera. Sabedoria, prudência, espírito de discernimento e reflexão, vigilância, caridade generosa e universal. Essas qualidades são acompanhadas de outros inúmeros conselhos. Santa Maria gosta de escrever e o faz bem. A exemplaridade, isto é, a vida modelar, como foi a dos santos no seguimento de Jesus, parece ser um métodos, o caminho que guiou o ideário pedagógico encarnado de Santa Maria Rivière. Permanecer no caminho da exemplaridade como meio educativo e formador de pessoas exige um verdadeiro estado de vigilância e de oração permanentes, fundadas no santo e profundo amor de Deus e na sua santa também humanidade encarnada. Em suma, a exemplaridade no seguimento de Jesus é um ideário martirial, testemunho. É nesse sentido que o padre Besnoin, um jesuíta que pregava retiro para as irmãs lá no século XIX, afirma qual é a essência dessa congregação: inteira abnegação de si mesmo para seguir Jesus Cristo e agir segundo o Espírito. O Espírito deve ser inteiramente interior, fundado no Espírito de Jesus Cristo. Portanto, é necessário estabelecer princípios de conduta para formar um sistema de conduta que tende à simplicidade, honestidade, retidão, abertura, força, grandeza de alma, abnegação de si mesma. Enfim, Jesus Cristo forte, Jesus Cristo humilde. Face aos múltiplos desafios contemporâneos, como é o caso do hiperindividualismo, da ecranização, colocar nos ecrãs, nas telas, a existência, a fragmentação das guerras, a mercantilização da vida, catástrofes climáticas e anúncio de um apocalipse que está prestes a acontecer, emerge a exigência de que esse carisma fundador possa ser relido segundo o agir do Espírito e que a regra possa se encarnar hoje. Santa Maria atravessou realidades de imensos conflitos, guerras, dificuldades, pestes e um contexto societário mutante, em transformação. Seu autêntico ideário pedagógico não foi uma ratio studiorum. Métodos pedagógicos são muito importantes, como também os conhecimentos e as capacidades técnicas. O Règlement des Écoles Chrétiennes... Esgotou-se, por favor. 3 dias. O Règlement des Écoles Chrétiennes da apresentação de Maria dá um testemunho disso. São regras necessárias no enfrentamento dos desafios, nós sabemos. Portanto, somente um ideário transcendente que sustente o elan missionário pode ser fundamento da vida e da ação evangelizadora na educação católica protagonizada pelas irmãs da apresentação. Conhecer Jesus Cristo no Evangelho, viver Jesus Cristo nos seus mistérios, mostrar e ensinar Jesus Cristo através de toda a nossa vida, tal é a nossa... Eu diria que o vosso ideário pedagógico seria hoje se encarnar nos desafios contemporâneos, dar testemunho à exemplaridade sempre, o martírio sempre, da presença de Jesus Cristo, para que a força da ressurreição possa encher o mundo da virtude e da esperança e do santo amor. Obrigado.